Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coenzima Q10, beleza? Lembrando que as nossas aulas têm um caráter didático e não de recomendação de uso, beleza? Sempre procurem o profissional habilitado. Quando eu penso em coenzima Q10, eu tenho que pensar principalmente em três características muito importantes que diz respeito à estrutura molecular, à função energética e a proteção antioxidante. Quando eu penso em estrutura molecular, eu entendo que a coenzima Q10 ela é conhecida também, gente, como ubiquinona, beleza? Ela é uma molécula altamente lipossolúvel e está presente em todas as células humanas. A sua estrutura permite o transporte de elétrons nas membranas mitocondriais. Por ela ter essa característica altamente lipossolúvel, ela tem uma facilidade em atravessar as membranas plasmáticas de forma bem mais rápida comparado com outras enzimas. A nível de função energética, a coenzima Q10 ela é fundamental para a produção de adenosina trifosfato e participa de forma ativa na cadeia respiratória, sendo essencial para o metabolismo energético celular. Como característica de proteção antioxidante, ela atua como um potente antioxidante, protegendo células contra danos oxidativos, neutralizando radicais livres e preserva a integridade das membranas celulares. Então você vai ver que, por essa característica, vários dermocosméticos hoje têm ali no seu ativo a coenzima Q10. E muitas das vezes ela é vendida também aí de forma isolada, no formato de comprimido, no formato de cremes hidratantes e assim sucessivamente. Qual a importância da coenzima Q10 no metabolismo energético? Característica principal, cadeia respiratória. Depois a gente fala um pouquinho de distribuição no organismo e o declínio com a idade, né? Quando a gente pensa em cadeia respiratória, a coenzima Q10 ela participa da cadeia mitocondrial, transferindo elétrons para gerar ATP, adenosina trifosfato. E esse processo vai ser crucial para manter as funções vitais em todos os organismos, em todos os órgãos e sistemas. Então, quando a gente pensa em estímulo de ATP, a gente pensa logo lá na bioquímica, né? Quanto mais estímulo de ATP, maior facilidade para gasto energético, né? Quando eu penso na distribuição do organismo, altas concentrações em órgãos com grandes demandas energéticas como coração, cérebro e músculo. A concentração varia conforme a necessidade metabólica de cada tecido. Então a coenzima Q10, ela de forma direta ou indireta, ela vai estar ligada a estímulos a nível cerebral, a nível muscular e a nível cardíaco também. Porém, com o passar do tempo, com o declínio, com a idade tende ao declínio. A produção endógena vai tender a diminuir com a idade. Aí é aquela coisa que é uma relação diretamente proporcional. Então, se o metabolismo vai ficando reduzido, determinadas enzimas vão tender a diminuir. Com a coenzima Q10 não vai ser diferente. Alguns estudos relatam que aos 40 anos os níveis podem estar 25% menores que na juventude, justificando o que? A utilização da suplementação, beleza? E a nível de visualização de cadeia de transporte de elétrons, a coenzima Q10 ela vai estimular principalmente a nível mitocondrial a produção de ATPs, principalmente ali com o estímulo da ATP sintase, consequentemente tendo maior aporte de adenosina trifosfato. Professor, o senhor vai falar do ciclo de ADP para ATP? Não. Aqui é para a gente entender diretamente como que a coenzima vai estar atuando. Ela estimula a ATP sintase e, consequentemente, eu tenho maior estímulo de adenosina trifosfato no organismo, que vai fazer com que eu tenha uma maior respiração celular. Como consequência, eu vou ter maior o quê? Maior gasto energético, beleza? A nível de evidências científicas em doenças cardiovasculares, a gente tem aqui uma meta-análise que foi analisada em 2012
Professor, faz muito tempo? Faz, mas cabe aqui a gente trazer um estudo de relevância, um estudo com 194 pacientes mostrando uma melhora significativa na função endotelial. Os resultados demonstraram uma redução da rigidez arterial e uma melhora na vasodilatação mediada por fluxo. E outro estudo, um estudo multicêntrico em 2014, ele fez uma pesquisa com 420 pacientes, fazendo utilização de 300 mg dia, e isso reduziu eventos cardiovasculares, né, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca, e uma redução de 43% na mortalidade cardiovascular foi observada também. Já em um estudo de revisão, em uma análise de 11 estudos com 1.573 pacientes, eles mostraram evidência moderada para redução de mortalidade e hospitalizações. Qualidades metodológicas dos estudos foram consideradas adequadas. Então você vê aí que cada vez mais a gente tem alguns estudos referente à utilização de coenzima Q10, estudos estes que começaram lá atrás, né, há mais de 10 anos, e que hoje a gente vê a coenzima Q10 sendo comercializada cada vez mais. Beleza? Outro ponto importante, diz aqui que 43% dos pacientes que apresentam redução da mortalidade, eles tiveram uma diminuição ali, principalmente quando utilizado a coenzima Q10. 30% menos hospitalizações, né, com a utilização ali da coenzima Q10, apresentando reduções nas internações por descompensação cardíaca. Enfatizo o que eu falei no primeiro slide. Isso aqui são estudos, tá bom, gente? Evidências científicas, não é recomendação. Fica aqui a sugestão. Procure o profissional habilitado e nunca esqueça de fazer os exames de vocês. A suplementação com coenzima Q10 demonstrou uma melhora consistente no estado funcional e qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca. Os benefícios incluem redução da mortalidade a longo prazo e representam um complemento seguro à terapia convencional. Quando eu penso em longo prazo, eu tenho que pensar em longevidade. Hoje a gente sabe que a população ela já está na fase do envelhecimento, ela não vai envelhecer, já está na fase do envelhecimento. A gente vai ter um número de idosos um tanto maior quando comparado a alguns anos atrás. E cada vez mais a gente vai entrar naquela situação que eu sempre venho trazendo aqui para vocês, que é trabalhar a especificidade para cada paciente, trabalhar a suplementação para cada paciente, estudar essas características, né? Ou seja, estudar o que está sendo prescrito hoje, estudar o que está sendo demonstrado a nível científico para colocar em prática também. Então, quando eu penso aí também em coenzimas Q10, a gente analisa que elas são utilizadas principalmente aí também em doenças neurológicas e metabólicas. Aqui no caso, eu trouxe 3 para vocês, né, 3 exemplos: doença de Parkinson, diabetes mellitus ou mellitus e fibromialgia. Alguns estudos indicam possível desaceleração na progressão da doença através da proteção neural. Embora os resultados sejam promissores, ainda o que, gente? Permanecem inconclusivos e necessitam de mais pesquisas. Então vocês não vão me ver falando aqui coenzima Q10 serve para a doença de Parkinson. Não é isso. A gente precisa entender que hoje eu estou trazendo um resumo do que as evidências científicas estão mostrando para a gente. Tudo que está nesse slide aqui tem evidência científica, é artigo publicado, tá certo? Quando eu penso em diabetes mellitus, possível redução na necessidade de insulina e melhora de estresse oxidativo com a coenzima Q10, podendo auxiliar no controle glicêmico através da melhora da função mitocondrial nas células betas do pâncreas. E a fibromialgia, né? Alguns estudos apresentaram uma melhora dos sintomas relacionados ao estresse oxidativo. Pacientes relatam redução de fadiga e melhora na qualidade de sono com a suplementação regular de CoQ10, tá? Então, mais aí algumas observações. E outros casos também da utilização de coenzima Q10 frente a enxaquecas, né? Resultados clínicos demonstram aí
uma redução significativa na frequência de intensidades de crise de enxaqueca, né? A melhora é observada de 8 a 12 semanas de uso. Protocolos de tratamento. Em alguns estudos foi demonstrado que a dose estudada foi de aproximadamente 300 mg dia, dividida em 2 tomadas, e o tratamento mostrou-se mais eficaz quando mantido por períodos prolongados, beleza? O mecanismo de ação envolve principalmente o benefício que vai ocorrer através da melhora da função mitocondrial cerebral, devido ao maior aporte de ATP, e a redução de estresse oxidativo neuronal, fatores-chave na fisiopatologia da enxaqueca, né, gente? Então, se você tem mais ATP ali e uma redução de estresse oxidativo, tu vai entender o equilíbrio. Se ocorre o inverso, no caso, você pode vir a desenvolver ali, no caso em estudo aqui, a enxaqueca, beleza? Controvérsias e limitações de estudo. Aí vem um ponto importante. Heterogeneidade dos resultados. Os resultados heterogêneos em estudos sobre sintomas musculares induzidos por estatinas. A variabilidade pode ser explicada por diferenças nas populações estudadas e protocolos utilizados, né? Então, geralmente aí a gente tem alguns estudos que falam que a estatina pode induzir a redução de Q10, então a gente tem aí ainda algumas pesquisas que precisam ser cada vez mais evidenciadas frente a isso. Já uma meta-análise de 2018 indicou uma redução significativa de dor e fraqueza muscular, mas com alta variabilidade entre os estudos. Apenas 60% dos pacientes apresentaram melhora significativa dos sintomas, isso quando utilizado o Q10, né? Necessidades futuras, necessidade de estudos maiores e mais longos, né, para confirmação definitiva. Estudos com pelo menos 1.000 pacientes e segmentos de 2 anos são considerados necessários. Beleza, gente? E aqui a gente tem um ponto chave, que é isso que eu estava trazendo no slide anterior, que é a relação de Q10 com estatinas, né? A gente sabe que existe um debate científico sobre isso. E o principal problema encontrado hoje é que alguns autores relatam que a utilização de estatinas, elas reduzem a síntese endógena de Q10 ao bloquear a via do mevalonato, né? E esta redução pode chegar a 40% em níveis basais, contribuindo com os sintomas musculares. As estatinas diminuem até essa síntese endógena em até 40%. Mialgias e fraqueza são relatadas em 10 a 15% dos pacientes quando associado, e a Q10 poderia aliviar alguns sintomas. Embora a suplementação possa aliviar mialgias em alguns pacientes, as evidências ainda são insuficientes, né? E a recomendação universal, mais estudos são necessários para estabelecer os protocolos definitivos. Então, qual é o objetivo de trazer esse debate aqui na nossa conversa? É principalmente desmistificar algumas divulgações que são feitas sobre coenzima Q10, né? Que muita gente acha que é o santo milagroso, que vai cuidar de tudo, mas na verdade, gente, a gente precisa de mais evidência. Não que já não tenha evidências comprovando a eficácia da coenzima Q10, beleza? Mas aqui o objetivo é trazer essa visão crítica para vocês aí que estão na academia ou até já na área profissional. Outro ponto-chave diz respeito à segurança das interações medicamentosas. Efeitos adversos raros e leves, como náuseas, dor abdominal, tontura e cefaleia, foram observados em 5% dos usuários, geralmente não transitórios. Interações com varfarina, reduzindo a eficácia da varfarina. Você vê aí que 90% dos fármacos têm interação com a varfarina e suplementos também. Outras interações possíveis com antihipertensivos e quimioterápicos, podendo potencializar o efeito hipotensivo e interferir na eficácia de alguns antineoplásicos. Então você vê aí que é um suplemento que é vendido de forma livre, mas que pode ter interações com outros medicamentos aí. E aqui tem uma dosagem de recomendação, né? E algumas formas de suplementação aqui, tá bom, gente? Quando eu penso em dose padrão,
destaco mais uma vez, isso aqui não é recomendação, beleza? A aula do Steel aqui é mais um caráter didático para vocês. Então, a nível de dose padrão, a gente tem uma dose usual que pode variar de 100 a 300 mg dia, dividida de 2 a 3 tomadas, né? Para prevenção cardiovascular, 100 a 150 mg são suficientes, e para tratamento de insuficiência cardíaca, doses de 200 a 300 mg são preferíveis. Consultar seu médico cardiovascular, beleza? Para verificar todo esse padrão. Otimização da absorção, melhor absorção quando tomada com alimentos gordurosos. Por quê, galera? Porque principalmente devido à característica lipossolúvel. Isso é um ponto chave que eu sempre gosto de trazer. E eu falo isso em palestra, eu falo isso em sala de aula, pós-graduação. Quando o profissional da saúde que trabalha com medicamentos entender a característica básica do medicamento, da suplementação, a característica química de qualquer substância, vai ficar mais fácil a interpretação, vai ficar mais fácil o sucesso terapêutico, vai ficar mais fácil a orientação para com o paciente. Quando eu penso em suplementos ou medicamentos altamente lipossolúveis, aqui como está no slide para vocês, ó, eles apresentam maior absorção quando ingeridos próximo da refeição ou com alimentos. Então a coenzima Q10 ela não vai ser diferente, ela tem uma característica altamente lipossolúvel. Então se eu quero que ela seja absorvida de uma forma mais rápida, eu tenho que fazer ela próximo das minhas refeições, entende? Então ele coloca assim, ó, melhor absorção quando tomada com alimentos gordurosos. Então, professor, eu posso tomar junto com a minha refeição? Não tem problema, né? A biodisponibilidade vai aumentar em aproximadamente 300% quando consumida junto com a refeição rica em lipídio, rica em gordura, beleza? Formas disponíveis, apresenta-se como ubiquinona na forma oxidada e ubiquinol na forma reduzida, com variações significativas da biodisponibilidade. O ubiquinol tem absorção de 2 a 3 vezes mais, ou seja, mais superior que a ubiquinona. Então, o ubiquinol é a forma reduzida, a ubiquinona é uma forma oxidada. Beleza, gente? Aplicações clínicas emergentes, geralmente alguns colegas, alguns profissionais da saúde, eles utilizam como a coenzima Q10 aí como cardioproteção, fertilidade masculina e doenças mitocondriais. Na cardioproteção é a proteção contra a cardiotoxicidade de quimioterápicos, como a doxorubicina. Reduz o risco de cardiomiopatia induzida por antraciclinas também. Então, dependendo do protocolo, dependendo da interação entre profissionais e da demonstração dessas evidências, alguns colegas já fazem essa utilização de coenzima Q10 como uma medida protetiva, né, para não desenvolver toxicidade cardiovascular quando utilizado com determinados quimioterápicos, beleza? Na fertilidade masculina, potencial melhora na qualidade do esperma e motilidade do espermatozoide, ou seja, do movimento. Estudos mostram aumento da concentração e redução da fragmentação de DNA espermático. Então isso aqui já é vendido, né? A coenzima Q10 ela já traz essa característica, né? Na bula dela também já é encontrado, né, essa característica, esse benefício, e obviamente as evidências científicas trazem aí também alguns estudos que mostram essa melhora, né, na qualidade do espermatozoide, ou seja, na motilidade. Doenças mitocondriais, ainda se faz necessário cada vez mais estudos, porém já pode se observar um uso promissor em doenças mitocondriais e genéticas raras, né? Pode atenuar sintomas neurológicos e musculares nessas condições. Beleza, gente? Estudos recentes e direções futuras. Hoje o que se preza, como eu falei anteriormente, a gente tem uma população já envelhecida, uma população idosa, né?
a base já mudou, né? A curva já mudou há muito tempo, então hoje a gente tem uma população mais idosa a nível global. Então, geralmente, pesquisas em andamento sobre coenzima Q10 e longevidade estão cada vez mais em alta. Estudos investigam seu efeito na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento e manutenção da função cognitiva. Novas formulações, né, a nível de tendência, desenvolvimento de novas fórmulas para aumentar a biodisponibilidade, e a gente tem aí a nanotecnologia e sistemas de liberação controladas, que são áreas de intensa pesquisa. Hoje estão cada vez mais aí investindo na coenzima Q10 para esse tipo de novas formulações. E a regulação genética, exploração do papel de regulação genética na inflamação. Estudos mostram que a CoQ10 pode influenciar na expressão de genes relacionados ao metabolismo da inflamação. Então você vê aí que tem muitos benefícios já apresentados com a CoQ10, porém cada vez mais estudos estão sendo elucidados no que diz respeito aos benefícios, características e também aos não benefícios que a CoQ10 pode causar, beleza? E aqui a gente faz aí um gráfico de sobrevida a nível de dosagem de coenzima Q10, um gráfico que mostrado em alguns artigos científicos, principalmente artigos de revisão. Eles evidenciam que determinados pacientes que fizeram a utilização de coenzima Q10, né, CoQ10, tiveram uma sobrevida, um aumento de sobrevida em determinadas aí, características individuais, principalmente doenças individuais. Então aqui é um resumo, não dá para eu trazer aqui todos para vocês, né, mas se você colocar aí nas bases de evidência científica, você vai ver cada vez mais a coenzima Q10 relacionado ao aumento de longevidade ou sobrevida. Então, pensa assim, paciente que está com uma doença degenerativa, uma doença crônica, quanto mais o estímulo à longevidade para ele vai ser benéfico. Então, ela está cada vez mais sendo inserida em determinadas doenças crônicas, beleza, gente? E aqui alguns exemplos clínicos reais aí, ó, paciente de 68 anos com fração de ejeção de 35% apresentou redução significativa nas hospitalizações após 6 meses de suplementação com 200 mg de CoQ10. Fadiga muscular, corredor de maratona relatando melhora substancial do desempenho e recuperação muscular após 150 mg dia, né, na rotina de suplementações. Isso aqui principalmente relacionado ao aumento de ATP para o músculo, né? E enxaqueca crônica, paciente com crise de enxaqueca 3 vezes na semana, experimentando uma diminuição de 1 vez por semana após 3 meses com a utilização de 300 mg dia. Beleza, gente? Recomendações para vocês aí que estão me ouvindo, gente. Avaliação de níveis. Sempre avaliar os níveis plasmáticos de CoQ10 em pacientes com doenças crônicas, especialmente aqueles com uso de estatinas. Níveis abaixo de 0,7 micrograma por ml indicam deficiência. Então aí, ó, solicitação de exames, tá bom? Consideração da suplementação. Considerar a suplementação como terapia adjuvante, sempre respeitando as contraindicações individuais, as especificidades individuais, os protocolos que o profissional prescritor está orientando, né? Iniciar com doses menores e ajustar conforme a resposta clínica, beleza? E monitoramento, monitorar de forma rigorosa possíveis interações medicamentosas, especialmente com anticoagulantes, e os ajustes de doses conforme necessário e orientar sobre os sinais de alerta. Beleza, gente? Trago aqui mitos e verdades. Mito: não é um remédio milagroso que cura todas as doenças. Seus benefícios são específicos e bem documentados em certas condições clínicas. Então, aquela história de falar que é um remédio milagroso, galera, isso não existe, tá? Isso não existe, tá bom? Esquece isso. Outro ponto: não substitui
tratamento convencional estabelecido. Deve sempre considerar como uma terapia complementar, nunca como uma substituição. Então, você que já está no tratamento com o seu protocolo, nunca, hipótese alguma, abandonar seu protocolo para pegar ali o que está sendo colocado em uma propaganda, que é coenzima Q10, serve para tudo isso. Gente, não faça isso. Mais uma vez, procure um profissional habilitado. O meu objetivo aqui para vocês é o quê? É orientar sobre a coenzima Q10, trazer o que está em evidência científica, como isso daqui, ó. Pode ser genuinamente benéfica em contextos específicos, beleza? Sempre com acompanhamento médico adequado e baseado em evidências científicas sólidas, beleza, gente? Evidências científicas sólidas, nada de ficar inventando marmota, eu vou tomar isso, vou tomar, não, para com isso, tá bom? A coenzima Q10 pode ser utilizada? Pode, porém a gente precisa cada vez mais aí estudar sobre ela, fechou? Então aqui, ó, suplementação consciente sempre baseada em evidência. A escolha por suplemento CoQ10 deve sempre ser fundamentada em evidência científica robusta e orientação profissional qualificada. Então aqui eu trago para vocês aí, ó, papel fundamental na produção de energia celular e na proteção antioxidante. A coenzima Q10 ela tem uma importância no metabolismo extremamente essencial no que diz respeito à mitocôndria e é inquestionável quando bem estabelecida. Evidências robustas demonstram principalmente resultados cardiovasculares promissores e em outras condições clínicas, incluindo principalmente as neurológicas e as metabólicas. Outro ponto-chave diz respeito à segurança, perfil de segurança excelente com potencial terapêutico crescente. A consulta médica permanece fundamental para o uso. A CoQ10 representa uma ferramenta valiosa na medicina e oferece benefícios tangíveis quando utilizada de forma adequada. Beleza, gente? Então, eu agradeço mais uma vez vocês. Hoje a nossa aula foi trazendo aí alguns pontos de evidência científica, alguns mitos, algumas verdades. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima. Um forte abraço do professor PH. Valeu, fui!